Eu sou o professor Mário Diniz, Departamento de Geografia, sou professor associado 1. Eu fiz a minha graduação no Rio de Janeiro, a Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois, já aqui em Brasília, o mestrado em Ecologia e, mais tarde, nos anos 80, o doutorado na Universidade de Edimburgo, na Escócia. Durante esse tempo, eu tenho lecionado várias disciplinas, mas no campo da geografia física. No momento atual, eu sou diretor, fui eleito diretor do Instituto de Ciências Humanas. O Instituto de Ciências Humanas, ele agrega 4 departamentos: Geografia, História, Filosofia e Serviço Social. E, nesse aspecto, eu tenho uma responsabilidade maior, além da docência e da pesquisa, que é trabalhar no sentido de articular essas 4 áreas do conhecimento, que, longe de ser isoladas, têm muito a contribuir mutuamente para a melhor projeção da Universidade de Brasília. Geografia, na minha acepção, no meu entendimento, é uma área do conhecimento relacional. Ela reúne diversos campos do conhecimento, na medida em que o geógrafo tem, assim, como atribuição principal compreender a organização das atividades humanas no espaço geográfico. Então, ele necessita de ter um entendimento, uma compreensão de diversas áreas. Por exemplo, ele tem que compreender a área do conhecimento biofísica, né, juntando a parte da geografia física, né, o clima, né, as associações com a vegetação, né, e com os organismos de uma maneira geral. Ele tem que ter uma visão das questões de natureza socioeconômica, também políticas e institucionais, e, por fim, e não menos importante que isso, não é uma visão assim da ética, né? Uma noção da ética, né? dos modos de proceder. Tá? Isso, na minha compreensão, eu digo compreensão porque são vários campos do conhecimento, e nem sempre assim, de fácil domínio. Tá? Mas isso tudo compreende a realidade, o espaço geográfico. Bom, nesse caminho, né, que me levou a essa compreensão da geografia, tem uma história. Eu comecei no 2º grau, no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Tive professores importantes, né? Depois, durante o curso de Geografia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós estudávamos no Rio, ali na Presidente Antônio Carlos. Depois fomos para o Largo São Francisco, na antiga Escola Nacional de Engenharia, e terminou o curso de Geografia indo para o Fundão, nos anos 70. Então, nesse processo todo, eu fui construindo o que eu entendo hoje por geografia. Não posso esquecer o papel de professores muito importantes, né, nesse processo todo, não é, que ajudaram a moldar, né, essa minha formação. Um outro aspecto que eu também não posso deixar de lembrar é o IBGE, o papel que o IBGE teve na minha formação, e que é um aspecto que hoje eu lamento que os estudantes de geografia não tenham essa oportunidade. Nos anos 60, 1968, para ser mais preciso, eu participei do IBGE na qualidade de estagiário. Lá fiquei quase 3 anos, e foi ali realmente que a minha formação em geografia se consolidou. O que eu disse antes sobre a compreensão, não é, dos diversos campos de conhecimento que fazem a geografia, eu não pude seguir todos. Eu fiz uma opção. Eu fiz a opção pela geografia física. Principalmente, comecei com a parte de climatologia, depois fui para os recursos hídricos. Então, mais ou menos
assim, a síntese da minha formação. No momento atual, a realidade está assim, muito complexa, então é muito difícil você ter assim, um profissional hoje, um geógrafo, no caso, que olhe apenas um segmento dessa realidade. Hoje, a complexidade obriga a que o geógrafo tenha assim, uma visão de conjunto, não é, dessa realidade. E até é uma contradição, não é, existir, por exemplo, uma universidade com departamentos. Não é? No momento que a gente departamentaliza, se é que existe essa palavra, não é? A gente segmenta mais ainda o conhecimento. E a geografia exige, não é, por sua natureza relacional, a articulação com outras áreas do conhecimento. Então, nos dias de hoje, eu posso vislumbrar um futuro mais assim ligado à pesquisa em geografia e com a participação de diversos profissionais, né, na medida em que a geografia, para explicar o espaço geográfico, as atividades humanas, a organização das atividades humanas, né, ela precisa do aporte de outras áreas. O que eu estou querendo dizer é que hoje, com 36 anos de geografia e atuando na docência na Universidade de Brasília, eu vejo a geografia assim, muito maior, né, do que a minha capacidade de lidar com esse assunto, né? Então, a minha visão de futuro é que nós vamos constituir um campo assim, do saber, né, a pesquisa geográfica, com a participação de outros pesquisadores, né, de diferentes áreas. O que eu gostaria de dizer para os docentes, os futuros docentes, é que no processo de ensino tenham o seguinte princípio: evitem dogmas, não é? Evitem posições ideológicas, eu diria até não fortaleçam essas posições ideológicas, né? Não deem aulas dentro de ideologias. Trabalhem com evidências, com provas, né? Evidências, provas que não deixam dúvidas, fatos, né? Evitem dogmas, né? Trabalhem dentro das evidências e do método científico. Só assim, eu acredito que terão condição de formar bons professores. Eu sei que, durante esse trajeto, não é, esses 36 anos, muitas vezes eu não tinha respostas para os alunos, né? Mas não é por isso que eu desanimei, eu deixei de ser professor, eu sempre procurei trabalhar com a honestidade. Eu vou atrás e posso responder, porque a gente não pode dominar todos os campos do conhecimento, né? E a geografia é uma área que tem essa exigência, né? Então, assim, essa síntese, né, dos futuros licenciados em geografia, né, que eu recomendaria, né, que tenha essa visão. Sem dogmas, rigor científico, e procurem assim, a honestidade máxima ao lidar com os alunos, né, que vocês estão responsáveis, né, principalmente o pessoal da licenciatura, não é, formando as mentes e que vão dar assim prosseguimento, né, a todo esse processo que visa ter o conhecimento geográfico voltado ao desenvolvimento do país e o bem-estar da população.